o edital foi o embrião de uma política pública e que precisa, mais do que nunca, virar uma política de Estado. Hoje a gente tem uma grande aliada que é a tecnologia, que possibilita a Ana estar em Gramado, que ela fez o Natal lá de Gramado, e fazendo as aulas híbridas. Essa flexibilização na organização do tempo e do espaço escolar é importante indicador para o processo de inclusão. Agora, só assim, acrescentando ao teu questionamento, eu entendo que não só a participação dos alunos, mas principalmente também a entrada de profissionais com deficiência na escola. Né? Eu espero que muito em breve você possa estar fazendo, né, o concurso para trabalhar na nossa faculdade de teatro. Que a Ana Lu, formanda hoje, né, atriz chancelada pela Martins Pena, retorne para a nossa unidade de ensino como docente. Na última parte do Papo Cabeça com Pé, a professora Bianca Fogli fala sobre a importância do protagonismo cultural das pessoas com deficiência na construção de uma sociedade inclusiva. Bianca é coordenadora pedagógica da Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena, um importante centro de formação de profissionais de artes cênicas do Rio de Janeiro. A professora também teve uma importante atuação na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Bianca reflete como as ações de Estado que promovam o potencial cultural das pessoas com deficiência pode impulsionar um novo paradigma em relação a essa parcela da população. Antes de começar o nosso papo com Bianca Fogli, vamos assistir à apresentação de dança de Ana Luísa Nonato Faria, dançarina cega formada pela Escola Martins Pena. Quis o bem que eu quis, oh insensato coração, por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender é preciso amar? Porque sou A senhora participa participou da criação do primeiro edital cultural voltado para as pessoas com deficiência. Como foi a gestão, gestação desse edital. Como foi a gestação desse edital? Quais foram os desafios que ele trouxe? Na realidade, eu havia comentado uma das barreiras que eu considero significativas para a inclusão é a falta de articulação intersetorial. E aí a nossa secretária de Estado, a professora Daniele, ela tem essa capacidade, né, e essa expertise de promover essa rede de contatos
porque é uma rede, eu acho que a palavra certa é essa, é uma rede. Então, como montar um edital específico? E a forma como foi pensada foi justamente parceria com a universidade. A universidade entrou efetivamente na construção do edital. Se não houvesse essa parceria com a secretaria, possivelmente o edital não teria sequer realizado por falta de formação, de um quadro técnico especializado. Agora, como eu falei anteriormente, o edital foi o embrião de uma política pública e que precisa, mais do que nunca, virar uma política de Estado. Tanto que a proposta da gente convidar todos os profissionais que participaram e os que foram contemplados numa produção editorial é uma forma também da gente conseguir fazer memória, porque, infelizmente, a gente vive um problema muito sério na nossa administração, que são as políticas de governo, a falta de descontinuidade pública. Só para você ter uma noção, Fábio, o que acontece? A Martins Pena, o currículo da escola, já funciona como um bacharelado de teatro. É a primeira escola, é uma escola centenária. E aí o que acontece? Troca governo, muda administração interna. Vou te mostrar aqui, deixa eu compartilhar aqui o vídeo, que eu quero não sei se você chegou a conhecer. Ele faleceu vítima de Covid, que foi o professor Marcelo Reis. Deixa eu passar aqui rapidinho. Esse material aqui, você está conseguindo ver? Sim, sim. Então, o que acontece? Eu separei esses 3 primeiros livros, que são produções editoriais que foram patrocinadas pela FAPERJ. Então, isso é muito importante, né? Hoje a gente passa por uma crise de apoio à pesquisa muito grande. Já esses 2 últimos livros, eles foram por produção própria. Os próprios profissionais que acabaram custeando uma produção editorial. Então, uma escola muito especial conta toda a trajetória da Favo de Mel, como é que ela se constituiu enquanto escola. Esse segundo livro, que é Inclusão e Educação na FAETEC, ele é mais ou menos o modelo que eu havia pensado da gente estar desenvolvendo lá na Secretaria de Cultura. Ele é um compêndio envolvendo os profissionais que toparam o desafio de compartilhar sua experiência. Então, a coordenação é eu, a professora Denise, a professora Eugênia, e no corpo do trabalho nós temos vários artigos que contam como as experiências de inclusão vêm ocorrendo na rede. Esse aqui foi a minha tese, que é a Dialética da Inclusão e Educação, que foi um trabalho de pesquisa realizado na própria FATEC. É uma possibilidade num cenário de contradições. Se a gente olhar de fora, você diz que é impossível, mas mergulhado, imerso na cultura, a gente entende uma série de possibilidades numa perspectiva dialética. E esse último livro aqui também segue mais ou menos a mesma linha. Foi feito pelos profissionais da própria rede de ensino, vislumbrando poder compartilhar essa experiência, porque é a partir justamente dessa relação da praxe e a gente produzindo esse conhecimento, porque realmente ainda é muito precoce essas experiências, como você bem falou, experiências de inclusão no ensino médio e de natureza, né, profissional, mais singular ainda, né? Então, a Martins Pena, eu entendo que ela possa ser um grande potencial de política pública em âmbito cultural para o estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, a escola teve que reduzir a carga horária, porque com a mudança da reforma do ensino médio, o currículo deveria sair de 2.400 horas para 1.000 horas. Então, seria lógico que desse o reconhecimento da escola pelo seu fazer por um curso de bacharelado de teatro, que é a finalidade, a missão, e é o que a escola já desenvolve. Só que acabou fazendo um movimento contrário.
Na época, existia, né, um desejo muito grande, né, por parte do diretor da escola, que é esse senhor simpático aqui, o Marcelo Reis. Marcelo Reis também, ele é jornalista, músico, bailarino, produtor cultural, sempre defensor da inclusão, foi o nosso rei Momo aí durante um bom período aqui no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, foi vítima desse cenário aí da pandemia de Covid. E aí, o que a gente pensa, né? A possibilidade de articulação intersetorial geraria grandes frutos para o nosso Estado, a começar com a criação de um banco de dados de atores com deficiência para o Estado do Rio de Janeiro. Na FAETEC, nós temos as faculdades de tecnologia espalhadas pelo Estado. Então, essa possibilidade amplia significativamente as oportunidades. Uma outra ação que nós havíamos pensado era a utilização dos teatros do Estado, utilizar os equipamentos do Estado como espaço de pesquisa e de aplicação, como campo de estágio. Então, nós teríamos a nossa Faculdade de Teatro Martins Pena, em parceria com a Secretaria de Cultura, justamente objetivando potencializar os pontos fortes que nós temos. A gente está nesse aguardo para ver se vai seguir via parceria lá com a Rural, que já iniciou esse processo. Eu acabei indo para Martins Pena e me distanciando um pouquinho das ações ligadas à Secretaria de Cultura. Mas eu creio que a Daniele, com certeza, apoia a ideia da produção editorial. E é muito legal saber que pessoas como você topam compartilhar essa experiência, porque olha a riqueza, né, de tecnologias, de comunicação alternativa que você desenvolveu. Né? Você está com um blog, com um programa, com Instagram, totalmente ativo em todas as redes sociais. Eu estou, assim, extremamente ansiosa para que você possa também compartilhar essa experiência lá na escola de teatro, porque é uma mudança de paradigma muito grande. Romper com essa visão de que para fazer teatro você tem que ser assim, tem que ser X, Y, Z, e muitas das vezes isso limita significativamente as oportunidades. Né? Qual é a impor a importância de ter alunos com deficiência em uma escola de teatro. Perfeita. Olha, eu acho que a sua colocação, sua pergunta foi fundamental, porque é de uma relevância tamanha, porque toda a vivência que a escola teve com a participação da Ana na escola possibilitou uma série de possibilidades que, com certeza, ampliarão caminhos para outras pessoas. Agora, além de ter alunos com deficiência, porque aí é você lidar com a situação concreta, a hora que existe o questionamento, mas a gente não está preparado para lidar com isso, a instituição não oferece as condições adequadas. Se você observar, a Martins Pena é um prédio tombado pelo patrimônio público, hoje está parcialmente interditado pela Defesa Civil, porque fazer obra num prédio público é extremamente complexo, e aí a escola ela é só de escada. Agora que a gente conseguiu ter um banheiro adaptado no andar térreo. Então, você imagina o nível de dificuldade que foi para a Ana poder fazer o curso. Tem a sala, né, que a gente chama até de céu, que é no terceiro andar da escola. E aí você imagina, para uma pessoa cega, né, e a escola tem um sistema híbrido de troca de salas. Então, essa organização foi um grande aprendizado. Né? Como eu posso trabalhar de maneira concreta com essa realidade? Ou não.
ou não, admitir que não dá. Se não dá, hoje a gente tem uma grande aliada, que é a tecnologia, que possibilita a Ana estar em Gramado, que ela fez o Natal lá de Gramado, e fazendo as aulas híbridas. Essa flexibilização na organização do tempo e do espaço escolar é importante indicador para o processo de inclusão, porque a organização do tempo e espaço escolar ele pode se constituir numa possibilidade ou numa grande barreira. Alguns profissionais até questionaram, não, mas ela não pode concluir o curso antes dos demais alunos. Por que não? A lei não garante avaliação diferenciada? Agora, só assim, acrescentando ao teu questionamento, eu entendo que não só a participação dos alunos, mas principalmente também a entrada de profissionais com deficiência na escola. Né? Eu espero que muito em breve você possa estar fazendo, né, o concurso para trabalhar na nossa faculdade de teatro. Que a Ana Lu, formanda hoje, é atriz, chancelada pela Martins Pena, retorne para a nossa unidade de ensino como docente. Então, esse é um projeto que está prestes a nascer, agora, respeitando o tempo da administração pública, porque, queira ou não, às vezes a gente critica a burocracia, mas a burocracia é princípio da administração pública. Então, o que acontece? É até com sentimento de pesar que a escola teve que reduzir um currículo de anos e anos e anos. É um curso muito semelhante ao da Cal, que é já reconhecido como bacharelado em teatro, e a escola retrocedeu. Ao invés de ter o seu fazer reconhecido, ela teve que mudar o currículo todo. Mas como tem aquela história da vaquinha, né? Isso também acabou contribuindo para uma outra questão, que é repensar o fazer pedagógico. Como que a gente vai formar sem perder o bebê com a água do banho, que é uma analogia que a Sônia Kramer faz, né? Sem perder a história da Martins Pena, a essência, a qualidade do ensino. E aí tem surgido uma proposta muito legal, que você vai conhecer, que a gente carinhosamente tem batizado de pedagogia da Martins. O que é a pedagogia da Martins? É uma concepção de organização do ensino com base na pedagogia de projetos, mas com uma dose personalística da experiência da Escola Martins Pena. É um processo extremamente embrionário, de natureza experimental, mas que surgiu de uma necessidade de ter que condensar 2.400 horas em 1.000 horas. Então, assim, às vezes o que a gente acha que não vai dar certo acaba também contribuindo com novas experiências, novas possibilidades. Então, o nosso desejo é efetivamente que a escola seja reconhecida pelo seu curso de bacharelado de teatro, que a Secretaria de Cultura possa estar articulada nesse fazer e, quem sabe, com os nossos com banco de dados, que hoje a gente já tem iniciado, graças a essa iniciativa aí da Daniele, a gente tem um bom banco de dados, onde a gente consegue hoje estar aqui tendo essa troca em função dessa ação, que precisa realmente virar uma política de Estado. A gente não pode, e aí eu quero te agradecer mais uma vez, porque o trabalho na sua área, não só como jornalista, mas na área do teatro, tem esse poder de formação. A arte possibilita isso, né? A representação social por meio da arte, através do processo criativo, tem um potencial muito grande. Então, eu entendo que, a partir dessas experiências, a gente vai formando um grande calendoscópio e avançando nessas possibilidades.